Eu sou Carla Soraya e você está convidado para, a partir de agora, acompanhar o Cena Pública. Estamos também nas redes sociais, no Instagram, procure @TV Ceará. E a íntegra das nossas entrevistas vão ficar no nosso YouTube e também no Facebook. E você pode fazer sugestões e acompanhar o nosso programa marcando as hashtags Cena Pública no Twitter. Hoje, o nosso tema é sobre a determinação de professores do ensino superior. 14 professores da Universidade Federal do Ceará estão entre os cientistas mais influentes do mundo nessa atualidade em que vivemos. Essa informação é de 2 rankings que integram um estudo publicado recentemente pela prestigiada revista científica PLOS Biology. Na primeira relação, que registra o impacto ao longo de toda a carreira dos pesquisadores, aparecem 8 docentes da UFC. A segunda relação se refere ao impacto especificamente no ano de 2019 e conta com 13 representantes da instituição. São 14 professores ao todo, porque 7 docentes estão nas 2 listas e a pesquisa foi conduzida por uma equipe da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Utilizou como referência a base de dados bibliográficos que inclui resumos e citações de artigos e periódicos científicos, o que reúne aproximadamente 21 mil títulos de 5 mil editoras internacionais. Olha onde conseguimos chegar, apesar dos obstáculos e das barreiras que a gente vai discutir e ouvir aqui dos nossos convidados. E eu vou apresentá-los agora para vocês. O professor Aldo Ângelo Moreira Lima, do Departamento de Fisiologia e Farmacologia. Os estudos dele abordam principalmente doenças diarreicas, desnutrição, enteropatia, barreira funcional intestinal e outros impactos a curto, médio e longo prazo no desenvolvimento cognitivo, no crescimento e na educação de crianças. Eu faço o meu cumprimento aqui ao professor Aldo. Muito obrigada por sua participação, professor. Soraya, é um prazer participar dessa sua programação. Obrigada. A gente tem aqui também no nosso estúdio o professor Antônio Gomes de Souza Filho, do Departamento de Física, que atua na área de Física da Matéria Condensada, com ênfase na nanociência e na nanotecnologia. Parece difícil? É, mas a gente vai entender um pouquinho aqui com ele. Isso inclui também linhas de pesquisa que estudam nanotubos de carbono, bem como nanotubos inorgânicos e nanocristais. Ele foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFC. Muito obrigada, professor, por sua participação aqui conosco. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de participar aqui do programa Cena Pública. E temos aqui também a professora Sueli Rodrigues, do Departamento de Engenharia de Alimentos. Ela atua principalmente no desenvolvimento de produtos e processos, aproveitamento de matérias-primas regionais e de baixo custo, processamento não técnico e tecnologias emergentes, aproveitamento de resíduos agroindustriais, processos biotecnológicos, alimentos funcionais, sistemas enzimáticos, cromatografia, é isso? Cromatografia, né, professora? E processamento de frutas. Bem-vinda, muito obrigada por sua participação. Eu agradeço o convite, estar aqui no Cena Pública em excelente companhia. Eu que agradeço, nós aqui que agradecemos, e a gente começa, eu vou pedir aqui ao professor Aldo, né, que está junto conosco, para que ele possa explicar e traduzir, né, de uma forma mais simples para o público de casa, como é que se dá o processo de aprovação de uma pesquisa como essa, até você se transformar numa referência, principalmente internacional. Então, eu gostaria que o senhor começasse explicando todo esse processo. É possível? É um processo, como os professores, colegas aí estão nos ouvindo, é um processo que não nasce do dia para a noite, né? Ele começa de vários anos de trabalho, né, de muita persistência, né, e dedicação para poder você realmente manter uma pesquisa sempre no foco e no alvo de descobrir coisas que possam ser importantes e serem aplicadas, principalmente ali, no meu caso aqui, a comunidade, que foi um alvo sempre desde o início, quando nós iniciamos ali depois da formação médica e da residência médica, trabalharmos com pesquisa nesse sentido. Se me permitir, eu conto uma pequena história de como se deu essa decisão, né? Pois não, pode ficar à vontade. Essa decisão de pesquisar dentro desta área, né, de doenças diarreicas, desnutrição e enteropatia tropical, barreira funcional, se deve à experiência
durante a residência médica em infectologia e pediatria no Hospital Albert Sabin, que a gente estava passando lá 6 meses. Nesse hospital, à época, década de 80, nós tínhamos lá muita desnutrição e as crianças chegavam com desnutrição. A gente tinha uma equipe de nutrição muito competente e a alimentação era dada da melhor forma possível. Nós, como residente, acompanhávamos e tínhamos também todos os fármacos importantes para fazer o tratamento, como antimicrobianos, mas isso realmente assustava em você ter perdas de criança ali significativas. Na realidade, eu diria que de 10 crianças que entravam com desnutrição, a gente tinha uma perda ali de 4, 5 crianças que, no decorrer do tempo, elas não sobreviviam. E isso me causou um espanto, porque à época se tinha, o hospital dava todas as condições de nutrição e tratamento. E aí eu fiz uma coisa que não tinha interesse profético em pesquisa, né? Mas, de qualquer maneira, eu disse, olha, se eu tiver que fazer pesquisa na minha vida, eu vou ter que fazer nessa área, porque é uma área que realmente a gente está com tudo disponível para fazer a recuperação e nós não estamos conseguindo, né? Bom, isso passou e por conta disso eu acabei me interessando pela metodologia científica e após a residência médica a metodologia científica estava falha porque o treinamento médico ele não é muito forte nessa área de metodologia científica. Então foi através de pós-graduações na UFC que nos deu essa oportunidade, né? Isso ali na década de 83 já, nós começamos a ter um início fazendo pesquisa em áreas que tinham a ver com infecções intestinais que levavam à desnutrição infantil. E por conta disso, obviamente, que a gente foi tendo essa formação médica de pós-graduação e, obviamente, que saindo para um pós-doutorado, né, e retornando, praticamente fazer pesquisa e atender a pós-graduação e a formação médica de pós-graduando é uma tarefinha que os professores aqui presentes sabem que exige uma dedicação muito intensa e fazer, então, pesquisa nessa linha e manter esse foco é outra atividade que você tem que ter a ciência de que você vai realmente trabalhar ali à noite, no final de semana, várias delas, né? E você tem que ter uma família bastante dedicada que lhe dê o suporte para isso, porque senão você não consegue. Eu diria que é uma atividade que exige a escolha de você gostar de fazer, mas existe esse sacrifício, eu diria, da família e da pessoa que faz isso, de persistir em tentar entender de uma forma muito dedicada com todas essas tarefas acadêmicas que nós temos. Professor Mas isso é Aldo, muito bom, a gente fica alegre com isso. Professor Aldo, o senhor chegou a sair do Brasil para fazer parte dessa pesquisa? Sim, na realidade, desde o início do mestrado, a Universidade Federal do Ceará iniciou um convênio com a Universidade de Virgínia. E eu tive a oportunidade de conhecer um médico, cientista, Richard Garant, que era especialista em infecção intestinal. E o centro da Virgínia é hoje considerado um dos melhores centros de infectologia dos Estados Unidos e do mundo. E como eu estava terminando o mestrado a essa época e o convênio iniciando, obviamente que o convite foi feito e, com certeza, eu aceitei. Tive o apoio também familiar para isso, né? Uhum. E essa experiência lá fora de poder utilizar uma infraestrutura de primeiro mundo, né? E com realmente o desenvolvimento que já havia lá, né? Inclusive de formação de nobelistas, né? Basta dizer que durante esse período nós trabalhamos com um pós-doc colega de turma que ganhou o Prêmio Nobel de Medicina pela descoberta do Helicobacter pylori associado à úlcera péptica. E hoje você trata a infecção úlcera péptica através do uso de antimicrobianos. Então, é só para você entender o nível de especialização da Universidade de Virgínia à época e continua, né?
Professor, eu vou aqui agora perguntar, já que ela também é um pouquinho dessa mesma área, né, porque tem a ver com alimentação, com desnutrição, a professora Sueli também enfrentou problemas, mesmo passados todos esses anos, né? O professor Aldo começou na década de 80, né? Você faz suas pesquisas agora. O obstáculo é o mesmo, a busca também por informações no exterior também são as mesmas, a falta de estrutura também continua? Eu acho que a pesquisa, como o professor Aldo colocou, ela exige muito doação pessoal. E para que a gente consiga fazer a pesquisa, a gente precisa abrir a nossa mente e ver o que está acontecendo fora do país, ter contatos fora do país e a gente precisa de financiamento. Eu acho que um dos principais problemas que a gente tem aqui no Brasil é que o nosso financiamento ele é irregular. Então, existem alguns momentos onde a gente tem bastante financiamento, como tivemos recentemente, e outros momentos onde o financiamento é escasso. E aí, muita coisa que a gente, às vezes, está em andamento, ou a gente tem que diminuir um pouco o ritmo, porque a gente já não tem o recurso necessário para manter naquele ritmo, ou, às vezes, até parar, né, porque sem recurso a gente não consegue fazer pesquisa. Uhum. E o intercâmbio também com outros pesquisadores no exterior é muito importante, né? Eu também tive a oportunidade de, durante o meu doutorado, fazer parte dele nos Estados Unidos e, felizmente, na história recente do Brasil, consegui mandar muitos estudantes da UFC para fazerem intercâmbio dentro das suas pesquisas em outros países. E isso é realmente muito enriquecedor. Professora, mas se eles ficassem aqui ou se a senhora tivesse ficado aqui, a pesquisa não teria evoluído da maneira correta ou teria ficado faltando instrumentação para necessária? Ela teria evoluído. É que quando você se relaciona com outras pessoas, você tem uma rede de colaboração que às vezes traz ideias diferentes. São duas coisas na pesquisa, o equipamento, o recurso e o pensamento. E você ter esse intercâmbio com outras pessoas de outros países ou até de outras universidades dentro do país, ele te traz essa diversidade de ideias. E às vezes alguma coisa, algum detalhezinho que você não tinha pensado, um colega seu fala, olha, por que a gente não faz dessa forma? E isso pode fazer toda a diferença. Sem contar também você participar da cultura, da convivência com outras pessoas em outras universidades, que também faz parte da formação não técnica, mas da formação humana da pessoa. Eu acho que quem tem essa oportunidade também tem uma formação humana que é diferente. Tem uma visão mais ampla, né? Professor Antônio Gomes, foi também pró-reitor de pesquisa e de pós-graduação da UFC. Então, conhece muito bem essa burocracia que gira em torno da aprovação de pesquisas, da vinda de recursos, né? Dá para dizer por que muitas vezes uma pesquisa, a gente sempre ouve falar que as pesquisas nas universidades são interrompidas por falta de recursos. Quando se aprova uma pesquisa, você não aprova o recurso para que ela vá até o final? Não deveria ser assim? E por que não é? Bem, eu acho que essa é uma pergunta muito boa, porque complementa, de fato, o que a Sueli colocou. Além da irregularidade do financiamento no Brasil, a gente tem as dificuldades de executar o orçamento. E isso, mesmo os investimentos que são realizados pelos projetos de pesquisa, ter uma dinâmica de desembolso e de gasto diferente. Ou seja, quando, de alguma forma, as universidades tentam financiar pesquisa com seus recursos próprios, e aí é uma burocracia realmente absurda, ou seja, sem muita dedicação e sem muita persistência, alguns pesquisadores desistem. E alguns, e os que continuam, né, como a gente que está aqui, eu acho que esse grupo representa bem a turma que não desiste e que persiste, tira muita energia, né, e mais importante, eu costumo dizer que tira o tempo que a gente dedica para a pesquisa. Então, hoje o Brasil padece desse problema, a gente fez alguns avanços, mas ainda precisamos avançar muito numa execução mais eficiente para financiar os projetos de pesquisa. Porque a gente perde muito tempo fazendo procedimentos que não é da própria pesquisa em si, né? Do tipo? A burocracia, por exemplo.
muitos relatórios, você vai fazer uma compra, dependendo da origem do recurso, você tem que montar um processo administrativo gigantesco, né? E a pesquisa... O próprio pesquisador, não existe uma pessoa não, na universidade não, que seja encarregada de fazer aquilo. Não, as universidades brasileiras, elas não... Então, o pesquisador, desculpa interromper, tem que ser um burocrata, também. E, além de ser um pesquisador, Isso. além de estar preocupado com a reação química que vai acontecer ou com o que vai resultar. Exatamente, esse é o ponto. Eu vivi esses dois lados, né, por um tempo, porque eu costumava dizer, uma hora eu estava de blazer, outra hora eu estava de jaleco, né, como pró-reitor e como pesquisador. Eu sei exatamente as angústias dos dois lados, né? Ou seja, ao mesmo tempo que o gestor gostaria de facilitar as coisas, ele tem algumas entraves burocráticos, senão ele entra em problemas com controle e tudo. Então, em alguns setores, o controle no Brasil ele ficou tão engessado que prejudica o andamento das coisas. Nós tivemos um avanço importante, que foi o Marco Legal de Ciência e Tecnologia, aprovado há uns 2 anos atrás, e que ainda não, infelizmente, ainda não entrou, né, na dinâmica dos órgãos de controle, em perceber que a atividade de pesquisa precisa de dinâmica, né? E ela é cheia, o caminho numa pesquisa ele não é linear, né? Isso as pessoas precisam entender e o nosso controle, né, que controla as contas públicas no Brasil, ainda não entendeu, né? Ou seja, se a gente soubesse onde ia chegar, não precisava fazer a pesquisa. Eu costumo dizer que se a gente soubesse onde ia chegar, ia fazer o relatório. Né? Então as coisas mudam o tempo todo. Um equipamento precisa, aquele que foi pensado que era o mais eficiente para aquela pesquisa, não é mais, mudou. O mundo fez descobertas que você agora tem que investir em outra frente. Então, assim, a gente costuma dizer que... E os pesquisadores têm que estar conectados, né? Isso. Porque, por exemplo, o senhor começa uma pesquisa sobre nanotubos aqui no Brasil, no Ceará, mas tem uma pesquisa parecida ou nos mesmos moldes em São Paulo, no Rio, em Amsterdã, em Paris, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, vocês têm que se conectarem, né? Para ver quem consegue avançar e trocar essas ideias. Exatamente. E aí a dinâmica de financiamento, ou seja, dos mecanismos que viabilizam os contatos, as mobilidades, né, quando a gente tinha, porque por enquanto não está acontecendo por conta da pandemia, tudo isso precisa de agilidade. A gente, infelizmente, no Brasil não tem. Tem uma pesquisa recente que os pesquisadores brasileiros, foi feita uma pesquisa ampla, se pegar o seu tempo de trabalho na universidade, né, quanto tempo você se dedica à pesquisa e quanto tempo você se dedica à burocracia para resolver tudo isso. Gira em torno de 30%. Ou seja, de todo o nosso tempo, a gente consegue dedicar do tempo que a gente está na universidade. Porque, como o professor Aldo falou, o pesquisador não para, tá certo? Ou seja, o nosso trabalho não para e a gente realmente trabalha o tempo todo, né? E aí, assim, se a gente for pegar aí o que nós aprendemos das ciências cognitivas, a gente trabalha até dormindo. Porque os problemas que a gente não consegue resolver e as ideias que a gente não consegue contornar, elas ficam lá borbulhando o tempo inteiro. Então, mas se eu pegar o meu tempo de universidade dedicado à pesquisa, é muito baixo. Isso tem prejudicado demais a eficiência das universidades brasileiras. Eu vou perguntar agora ao professor Aldo sobre... O senhor estudou nos Estados Unidos, né, numa universidade em Virgínia. Lá nos Estados Unidos tem uma parceria entre pessoas que saíram da universidade, conquistaram grandes feitos, né, têm grandes fortunas, e elas como que um mecenas ou uma forma de agradecimento, elas financiam outras pesquisas, né? O senhor participou de algum tipo de pesquisa assim? E aqui no estado do Ceará, né, eu pergunto a cada um de vocês que está participando dessa nossa conversa, teve algum tipo de colaboração externa fora da universidade? Soraya, a sua pergunta é muito pertinente, porque, como o professor Gomes falou, o trabalho, e a professora Sueli, é um trabalho que, quando você começa a fazer essa ligação internacional, você tem, então, a formação de redes de pesquisa. E só para você entender que o ciclo vicioso, doença diarreica, desnutrição, e desnutrição, aumento de infecções de doença diarreica, é um ciclo extremamente difícil de você ter a causalidade e ter uma intervenção eficaz. Somente agora, depois de algumas décadas, e trabalhando em redes de pesquisa e com financiamentos da Fundação Gates, então, as universidades americanas, elas, per si, elas não são banco, elas não financiam pesquisa. Nós colaboramos com elas no sentido de desenvolver linhas de pesquisas que nos interessam em ambas as partes. E esse interesse
fomenta exatamente a busca de incentivo para a pesquisa. E só para citar um exemplo de como se descobriu hoje, está com 4 anos que essa rede de pesquisa está soltando resultados, ela começou em 2009, né? Então, essa rede de pesquisa mudou a página desse conhecimento. Só para resumir, uma rede financiada pela Fundação Bill e Melinda Gates, ela conseguiu juntar 8 países internacionais, 2 aqui na América do Sul, incluindo aqui o Brasil, Fortaleza, 2 na África e 4 na Ásia. E a pesquisa foi feita um estudo de coorte, avaliando crianças de 0 até 5 anos de idade. E só para você entender o resumo desses resultados que hoje estão sendo colocados na literatura, são as causalidades dessas infecções intestinais que não eram conhecidas. E nós citamos, por exemplo, 10 causalidades, mas vamos citar 6. E dessas 6 causalidades que foram documentadas agora, em 2018, nós temos aí vírus participando com incidência extremamente significativa, mais do que bactérias e protozoários, coisa que não se sabia. Aqui em Fortaleza, e trabalhando em rede no semiárido brasileiro, nós conseguimos, com investimento público, né, do Ministério da Ciência e Tecnologia, que é o mesmo que está acontecendo agora para entender a Covid-19 e como a gente pode desenvolver intervenções, foi feito nessa rede. Essa rede envolveu instituições locais, como a Universidade Federal do Ceará, a Universidade Estadual do Ceará e também a Unifor. E mais os centros de pesquisas no semiárido, centro de pesquisa, quer dizer, de atendimento primário no semiárido brasileiro. Então, essa pesquisa teve realmente uma publicação importante, porque é a primeira vez no semiárido brasileiro que a gente identifica causalidade de doenças, infecções intestinais. E nós podemos citar especificamente essas infecções hoje. E aqui nós temos norovírus, adenovírus, rotavírus, Escherichia coli, giardia e outro tipo de Escherichia coli que a gente consegue entender. Então, conhecendo causalidade, o sistema público de saúde tem condição de desenvolver estratégias para minimizar essa causalidade. Só para você entender, no semiárido brasileiro, o rotavírus ainda entra como uma causalidade importante. Quando a gente foi checar, a vacinação no semiárido brasileiro não está com a cobertura próxima ali de 100%, ela está abaixo de 100%. E isso explica, por exemplo, por que nós temos ainda rotavírus como sendo causalidade de infecção intestinal, que leva a um processo de desnutrição, leva a um processo de déficit cognitivo, e isso durante a vida toda, porque a criança até os 2 anos tem esse desenvolvimento da plasticidade, conexão neuronal no seu cérebro. Se você não conecta até os 2 anos, você vai passar o resto da vida desconectado. Então, a deficiência cognitiva é deletéria. As sinapses, né, professor? As sinapses que não são formadas nesse período. Só uma informação para quem está em casa, eu já participei de muitas coisas, inclusive fui estagiária lá no IPRED, e o professor citou aí o Bill Gates, ele tem uma fundação junto com a esposa dele que faz pesquisas em todo o mundo, né? E um dos locais que tem um braço dessa fundação do Bill Gates aqui no estado do Ceará é o IPRED. Então tem lá até inclusive uma plaquinha no IPRED dizendo que a fundação Bill Gates e sua esposa, né, fazem esse tipo de trabalho aqui. Aí eu passo agora a minha pergunta à professora Sueli e também ao professor, a gente vai rapidinho para o intervalo, mas vocês tiveram algum incentivo, por exemplo, a professora que pesquisa na área de sucos, né? Alguma indústria de sucos do Brasil buscou incentivar essa pesquisa, né? O professor na área de tecnologia, teve alguém que buscasse? Então, professora. Na verdade, assim, a gente ainda não teve, infelizmente, aqui no Brasil, a participação do setor industrial ela ainda é muito pequena, né, nas pesquisas. A gente sabe que nas universidades no exterior são maiores. A gente tem uma parceria que está se iniciando com uma empresa, mas que parou agora por causa da pandemia, mas por enquanto não temos resultados. É ainda um projeto que está se iniciando.
E é uma coisa que a gente gostaria de ter mais, eu acho que isso fortaleceria as pesquisas, né? Não só com aporte financeiro, mas colocando também o que a gente consegue desenvolver dentro da universidade em prática, colocando produtos e soluções no mercado. Para chegar à população. Para chegar. Professor, existe uma burocracia que trave isso? Tem. Você falou das doações e eu acho que merece um comentário sobre as doações. Se alguém quiser fazer uma doação para o sistema federal, por exemplo, das universidades, e o nosso sistema de pesquisa, ele tem muita dificuldade de fazer. Então, assim, a nossa burocracia é realmente um calcanhar de Aquiles, como se fala, para a gente avançar mais rápido. Mas não é como nos Estados Unidos, eu faço uma doação para você, eu Não. recebo até, inclusive, um incentivo num abatimento do meu imposto de renda? Não é bem assim, não. Né? E principalmente se for volumes mais vultuosos, é preciso, inclusive, uma chamada pública. Então, isso seria o caso de se pressionar, já que a gente tem aí, estamos em um momento saindo de questões educacionais indo para a política, né? Cutucar os deputados federais, né? Para que isso possa ser mudado, só pode ser mudado por Constituição? A gente, como eu falei, teve essa coisa que a gente chama marco legal, que é um arcabouço jurídico que protege e permitiu vários avanços, né? Mas, de novo, o Brasil tem essa dificuldade estrutural, né, de agilizar as coisas, sempre naquela ideia, né, de que, em princípio, todo mundo vai fazer coisa errada. Né? Isso tem que mudar, a pesquisa realmente não combina com esse tipo de estratégia, ou seja, você precisa pactuar um resultado, né, e entregar o resultado. Os detalhes de como isso é executado realmente não é o principal a ser encarado. E é assim que no Brasil tem acontecido. Então, nós temos dificuldades. Eu vou para o intervalo, fazer um pequeno intervalo, mas antes de ir para esse intervalo, eu vou citar outros professores e cientistas da Universidade Federal do Ceará que estão na lista dos mais influentes. É o professor Daniel Benevides da Costa, que é do curso de Engenharia da Computação do campus de Sobral, que tem pesquisas que versam principalmente sobre redes de computadores sem fio, incluindo a elaboração de desenvolvimento de projetos. O professor Fabiano André Narciso Fernandes, do Departamento de Engenharia Química, que atua na interface entre a engenharia química e a engenharia de alimentos, e as principais pesquisas têm foco em reatores químicos, secagem, pré-tratamentos e modelagem e simulação. O professor Jorge Elquibar, colaborador do programa de pós-graduação em saúde pública, que atua principalmente na área de epidemiologia e controle de doenças infecciosas e parasitárias e doenças tropicais negligenciadas. O doutor Drude de Lacerda, do Instituto de Ciência do Mar, o Labomar, que atua principalmente nos temas de ambientes costeiros, contaminação ambiental, metais pesados, biogeoquímica de ecossistemas tropicais, monitoramento ambiental e impacto das mudanças climáticas globais na bioquímica de ecossistemas. E o professor Ronaldo de Albuquerque Ribeiro, que infelizmente faleceu, mas ele era do Departamento de Fisiologia e Farmacologia e as pesquisas abordavam principalmente a farmacologia do câncer e do processo inflamatório, com ênfase na patogênese de lesões teciduais introduzidas pela quimioterapia e radioterapia do câncer. A gente vai rapidinho para o intervalo e volta já já com mais informação para você.